abençoado, favorecido e amado. Diga a pessoa que está do seu lado, você e eu somos abençoados, favorecidos e amados. Aleluia. Nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos, profundamente amados. Amém, gente? A religiosidade, ela abafa esses conceitos, esse entendimento, porque ela faz uma mistura de graça com lei. Não há igreja alguma na face da terra que tenha a coragem hoje de dizer que nós não estamos vivendo no tempo, na era, na dispensação da graça. Mas o problema é que a igreja faz uma mistura da graça com a lei. E o apóstolo Paulo diz para nós que basta uma pitada de fermento para fermentar toda a massa. Um pouquinho de fermento fermenta toda a massa. É como se, talvez a figura do fermento não fique muito clara na cabeça de algumas pessoas, porque a figura do fermento, ela tem muito a ver com a cultura hebraica. O fermento representa o pecado. No contexto bíblico, o fermento fala de pecado, malícia, maldade, pecado. Na nossa cabeça, isso talvez não funcione muito, mas se eu mudar o elemento e dar para você a imagem, você vai entender melhor. Basta uma gota de veneno para envenenar toda a garrafa de vinho. Entendeu isso aí? Não precisa você tomar a garrafa, o vidro de veneno. Uma gota na garrafa de água envenena toda a água. Uma gota na garrafa de vinho envenena todo o vinho. Basta você misturar um pouquinho de legalismo com a graça e você envenena todo o resto. Você faz uma bagunça, uma salada, e é preciso que nós entendamos, em especial, muitos de nós aqui vieram de outras igrejas, de outras formações, e é preciso que a gente entenda que a religiosidade, ela é como um câncer que precisa ser removido com tudo. Um médico, quando remove um câncer, ele não vai simplesmente no miolo do câncer e tira e deixa as raízes, ele tira com margem de segurança. Ele leva junto, muitas vezes, muito tecido bom, sadio, para não ter o problema do câncer voltar, porque às vezes são pequenas raízes, algumas células que estão infiltradas ali, que precisam ser removidas. Você precisa renovar a sua mente para entender que Deus não admite mistura de uma gota sequer de legalismo com a graça. O genuíno e verdadeiro evangelho que você precisa aprender é o evangelho da graça do Senhor Jesus. E essas duas bases, você não pode abrir mão de compreender, entender e praticar essas duas grandes bases do cristianismo, que são graça e fé. Porque tudo que Deus te dá, Ele te dá pela graça. E tudo que você recebe dEle, você recebe pela fé. Não há outro meio pelo qual Deus te dê qualquer coisa. Seja cura, prosperidade, o que for, família abençoada, Ele só tem um veículo para te dar isso, que é pela graça. E graça é favor imerecido. Não é por obras, não é por esforço, não é porque eu me acabei de tanto jejuar, não é porque meus joelhos ficaram com calos de tanto ajoelhar para orar, não é porque eu me esforcei e fiquei em vigílias, noites e noites acordado, estou com olheiras profundas que vão até o pé. Não é por isso. Deus, Ele te abençoa pela graça. Mas tudo que você recebe pela fé, que é uma crença inabalável, independente de circunstâncias. A fé não se baseia em circunstâncias, a fé não se baseia no que vê, a fé não se baseia no que sente, a fé se baseia no que crê. Na palavra, aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Então, quando eu olho para aquilo, eu creio. Eu não sinto, eu não vejo, as circunstâncias estão ao contrário, de cabeça para baixo, é o oposto daquilo que eu estou lendo na palavra, mas eu creio e eu tomo posse pela fé. Pode não se manifestar na minha vida amanhã, pode não se manifestar no ano que vem, mas se eu permanecer firme, crendo no solo da graça, vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Mas dia menos dia vai acontecer. Eu preciso estar firme nesse solo, eu não posso me deslocar para outro lado. Eu não posso abrir mão, eu não posso abrir um guarda-chuva, eu preciso deixar que a chuva da graça venha sobre mim. Eu preciso me firmar, embora o diabo queira lançar no meu coração sentimentos que geram crenças erradas. O problema do crente é andar por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente. Ah não, eu não estou sentindo, ah não, eu senti. Tome muito cuidado com essa expressão. Esse culto foi uma vez porque eu senti a presença de Deus. Tome muito cuidado com essa expressão. Se você quer dizer com isso que você discerniu, que você percebeu no seu espírito a presença de Deus, tudo ótimo. Mas se você está se falando dos arrepios que você sentiu, tome cuidado, porque se você entra num lugar e não sente um arrepio, Deus pode estar sentado do seu lado. Você não sentiu arrepio, aí eu não senti a presença. Deus só faltou te dar uma gravata.
Você não sentiu arrepio. Não é pelo que se sente, é pelo que se crê. Amém? É preciso que você olhe para a Bíblia e veja nos personagens bíblicos exemplos que muitas vezes são piores do que aquilo que você está vivendo. Olhe para a vida de José e você vai ver que você, por maior que seja o seu problema, você não passou ainda por 1/3 do que José passou na vida. Alguém aqui já foi vendido pelos irmãos como escravo? Ninguém? Quem aqui foi jogado numa cisterna para morrer? Ninguém? Depois recuperado pelos irmãos, pensando, agora estou salvo, meus irmãos se arrependeram. Não, é para vender você como escravo. Alguém que já foi colocado nu no mercado de escravo para ser vendido e apreciado como uma peça, como uma coisa, olhando como quem olha dente de cavalo. Deixa eu ver se esse escravo é bom. Abre a boca. Escravo não tem cárie. Tá bom, vou levar. É forte. Tá parrudo. Tá bom, posso levar. Alguém aqui já sofreu esse tipo de avaliação? Nunca. Você não passou 1/3 do que José passou, mas ele permaneceu firme, crendo em Deus. Ele não abriu mão da crença no seu Deus 1 segundo sequer. Você já foi abandonado por amigos alguma vez? Quem já foi abandonado por um amigo? Você pensava, pô, esse cara está comigo. De repente, quando você viu, na hora que você mais precisava, aquela pessoa correu e te deixou sozinho, na pior das... Só eu e aquela irmã lá atrás. Amém, amém. Graças a Deus. Uma vez eu me lembro disso, eu estava na faculdade, eu e o pastor Hélio. Quem conhece o pastor Hélio da Academia da Fé? A gente se conhece da época de faculdade, nós somos colegas de turma. E uma vez numa prova de bioquímica, negócio complicado, difícil, cheio de conta. Médico não sabe fazer conta. Não é a praia do médico. Aí a gente teve que estudar aquilo tudo, fórmula para lá, fórmula para cá. E nós estudamos. Quando sentamos para fazer a prova, já sentamos combinado de colar. Aí eu comecei a fazer as questões, eu sabia metade das questões, a outra metade eu não sabia. Por coincidência, as questões que eu não sabia, o Elinho, sabia. Então, ele sabia metade da prova, eu sabia a outra metade. Qual era a solução? Eu passo para ele a metade que eu sei, ele passa para a minha metade que ele sabe, e nós dois estamos bem arranjados nessa história. Aí eu passei para ele toda a metade que eu sabia. Quando ele começou a copiar, ele falou assim, não, mas peraí, tem uma coisa errada aqui, os números não estão batendo. Aí ele viu que o professor deu provas com as mesmas questões, mas as questões estavam em ordem diferente. Para pegar o pessoal, uma pegadinha. Mas as questões eram as mesmas. Aí, quando ele percebeu isso, ele falou, não, peraí, estão em ordem diferente. Deixa eu acertar a coisa aqui, quando eu terminar eu te passo. Eu falei, quando terminar, tu me passa. Aí ele toca escrever, e eu estou parado só olhando. Ele toca escrever, eu estou parado, estou olhando, ele toca escrever. Quando ele terminou, ele levantou e foi entregar a prova, eu fiquei, volta. E ele foi embora, entregou a prova e foi embora, ainda riu para mim. Já sofreu uma dessa, na hora que você mais precisa do seu amigo, ele, mete o pé. Pois é, José resolveu o problema de 2 prisioneiros, um padeiro e um copeiro, que serviam no palácio de Faraó, mas que por cargas d'água, sabe lá da vida, foram presos, estavam condenados à morte. Ele resolveu a vida do cara, e o cara se esqueceu dele. O que ele fez? Deus se esqueceu de mim. Não, quem esqueceu de você foi o padeiro, não foi de Deus. Ele continuou firme, crendo. Aí um dia Deus entrou no circuito. Deus entrou em cena. E da noite para o dia, ele dormiu escravo, acordou governador do Egito. Sabe como é o nome disso? Graça. O que José fez para merecer se tornar o vice-governador do Egito? Nada. Deus deu a ele a interpretação de um sonho. Nem foi ele que interpretou nada, foi Deus que deu a ele a interpretação do sonho. E a Bíblia diz que é Deus quem coloca em nós o querer, e é Ele também quem proporciona o realizar. Quer dizer, os sonhos que você tem não são seus, e quando eles se realizam não foi você que fez, foi Deus que te capacitou. A honra e a glória é toda dele, não tem nada a ver contigo. Nós somos abençoados, favorecidos e amados em extremo grau, e eu quero mostrar hoje por que nós somos favorecidos, por que nós somos abençoados, por que nós somos amados. Eu quero falar para você hoje que nós somos abençoados, somos favorecidos, somos amados, porque nós somos livres da condenação. Nós somos livres de toda condenação. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, nós somos livres de toda condenação. Aleluia!
Romanos 8:1 diz para nós assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui, diga amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não está dizendo aqui, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que, observando mandamentos, regras e regulamentos, os cumprem com direitinho, sem errar e sem falhar, uma só vez, para aqueles que jejuam 3 vezes por semana, para aqueles que oram de joelhos. Não, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu não estou falando para você que isso aqui exime você de orar. Eu não estou falando que isso aqui exime você de ver uma vida de santidade. Eu estou dizendo para você que a Bíblia não coloca isso como um critério. A Bíblia coloca como critério para você não estar debaixo de condenação o fato de que você está em Cristo Jesus. Ore você muito ou pouco, jejue você ou não, se você está em Cristo, você está livre de toda e qualquer condenação. Amém? Na lei, a ordem é não pecar, mas eu é que me esforço para atingir esse objetivo. Esse é o problema com a lei, com o legalismo. É que a ordem, há pessoas que pensam, imaginam e entendem, saem dizendo por aí, que o pastor Fragari está pregando agora que pode pecar à vontade, não tem problema. Eu nunca disse isso. Eu sou contra o pecado. Eu sou contra, eu estou jogando no time de Deus, amém, gente? Amém. Eu sou contra o pecado, como Deus é contra o pecado. O problema é que na lei, a ordem de não pecar, ela era dada, mas nenhuma ajuda era oferecida. Não peque, vai e não peque mais. Como? Se vira, dá o seu jeito. Senhor, mas não tem mais. Vai, não peques mais. Mas Senhor, dá teu jeito. Cumpra a lei, estude a lei. Gente, o que o judeu hoje mais faz é estudar a lei. Para quê? Para não pecar. Nós vamos visitar lá, nós chamamos de Muro das Lamentações, o judeu não chama de Muro das Lamentações. Para eles é um muro oeste. É um muro que está do lado oeste, que sobrou do templo de Salomão e depois do templo de Herodes, que foi destruído. Mas quando você vai ao muro, você de frente para o muro, à sua esquerda tem uma biblioteca, que também é resto, também faz parte do resto do muro. Quando você entra ali dentro, é uma área onde só homens podem entrar. Quando você entra dentro daquela biblioteca, você pode pegar o livro que você quiser, os livros estão ali disponibilizados, você pode pegar à vontade. Só pode usar lá dentro, não é para levar. Você entra lá, tem homens de todas as idades, homens idosos, de meia idade, jovens, adolescentes, crianças, todos ali estudando a lei. Com que objetivo? Decorar a lei, aprender a lei, para não pecar. Só que todo mundo que já tentou fazer isso, na história, jamais alcançou esse objetivo. Nunca. Eu, quando era criança, fui fazer a tal da primeira comunhão. Me deram lá 10 mandamentos para eu decorar. Eu queria saber por quê. É para você não pecar. Eu decorei, não adiantou nada. Eu pequei e fui no condenado. Sabia todos eles de cor. Mas você chega num momento que você não sabe mais qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, e você já meteu o pé na jaca, você até esquece. A questão não é decorar mandamentos. O judeu tenta resolver a coisa dessa maneira, porque a lei cobra assim: você não pode pecar, mas o problema é seu. Leia, decore e tente praticar a lei. Ninguém conseguiu, só um, Jesus, conseguiu fazer isso. Só Jesus conseguiu fazer isso. Ninguém jamais conseguiu cumprir esse objetivo. Na aliança da graça, a ordem também é não pecar. A diferença é que na graça, Deus te capacita para que você não peque. Não é algo que você se esforça, não é um atributo seu. A religiosidade coloca esse atributo sobre você. Não peques, vai, não peques mais. Como? Dê o seu jeito. Não, isso é lei. Na graça é, vai, não peques mais. Como? Eu te capacito para isso. Na lei, Deus não capacita o homem, Ele só apresenta ao homem a sua condição de pecador. Na graça, Ele tira você da condição de pecador, te coloca na condição de santo e Ele te capacita para você vencer as tentações. Quantos aqui entendem quando Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer? Há pessoas que não entendem isso. Elas leem, mas não conseguem entender a revelação, a profundidade disso. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, você não consegue vencer o pecado. Pela sua força, você jamais conseguirá. Ah, mas eu jejuo muito. Você não vai conseguir. Ah, mas eu oro 5 horas por dia. Ainda assim, você não vai conseguir.
Você depende dele. Você depende dele. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não podemos vencer absolutamente nada. Na antiga aliança, havia uma luta para se alcançar as bênçãos de Deus. Eu precisava cumprir a lei, obedecer os mandamentos, para depois, por mérito meu, ser abençoado. Na graça, não funciona assim. Na graça, na nova aliança, 2 Coríntios 1:20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele. Não nas suas obras e esforços, mas nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, gente? Amém. Eu preciso entender, Romanos 5:20, ele fala para nós sobre a questão da lei. Para o que serve a lei. Qual o objetivo da lei ter sido dada? Ele diz: sobreveio a lei, ou seja, foi entregue, foi dada a nós a lei, para que avultasse a ofensa, para que avultasse. Avultar é magnificar, aumentar, botar numa lente de aumento. A ofensa é o pecado. A lei não foi dada para resolver o problema do pecado, mas para mostrar ao homem a sua insuficiência. A lei, ela avultou. Se eu já sabia que eu tinha pecado, quando eu olho para a lei, agora eu sei que eu sou um pecador inveterado. Se eu achava que eu era um pecador amador, quando eu olho para a lei, eu entendo que agora fui elevado à categoria de profissional. Porque a lei, ela avulta o pecado, mas aonde houve abundância do pecado, a graça superabundou. Na NVI, esse mesmo versículo diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Sem a lei, o problema do pecado já existia. Mas a lei, ao invés de resolver o problema do pecado, colocou o pecado em destaque. A lei, ela não resolveu o problema do pecado. Ela evidenciou, olhar para a lei, pensando de achar uma resposta, uma solução para o pecado, é um problema sério, porque a pessoa olha e a conclusão que ela chega é: caramba, realmente, eu não tenho jeito. Realmente, e quanto mais ela tenta praticar a lei, pior fica. Porque mais ela vai vendo a sua insuficiência. Mais ela vai vendo a sua insuficiência. E sabe qual é o ponto bom? É quando ela chega no fundo do poço. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, a grande maioria de nós aqui, aceitou Jesus aonde? No fundo do poço. Quando a gente estava lá no fundo do poço, foi quando a gente chegou à conclusão da nossa insuficiência. Eu já corri para tudo quanto é lado, eu já tentei todo tipo de recurso, eu já li tudo quanto é livro de autoajuda, eu já fui para o espiritismo, eu já recebi passe, eu já recebi banho de arruda, eu já fui na macumba, eu já fui na Nova Era, num centro de Nova Era, eu entrei, fiquei debaixo de uma pirâmide, sentado 3 dias de perna cruzada, porque diziam que debaixo da pirâmide eu ia ser energizado, sair de lá mais arrasado do que entrei. Todos nós, a grande maioria de nós aqui, recebeu a Jesus quando a gente estava exatamente no fundo do poço. E é lá no fundo do poço onde Deus vai te pegar. Chegou a sua insuficiência, gastou todas as balas do revólver, já tentou de tudo, agora eu vou entrar em cena e eu vou resolver o teu problema. Aleluia! E ele explica, ele diz: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Havia um reino sobre nós. O pecado reinava, comandava por causa da lei. Mas agora, quando entra Jesus na causa, a justiça começa a reinar e a vida muda de perspectiva. O grande problema do pecado é exatamente aquilo que ele gera, que é morte e destruição, que vem através da condenação. Gente, para raciocinar um instante. A fé, ela pode ser cega, mas ela não é burra. A fé é inteligente. Para raciocinar comigo um instante. Por que o diabo, mesmo você sendo salvo, por que ele insiste em pegar no seu pé para tentar você a cometer pecados? Qual é o objetivo? Se você está salvo, ele deveria imaginar assim: olha, já perdi, esse eu já perdi, não tem jeito. Deixa eu largar esse e investir em outro, porque esse aí já está salvo.
por que ele então continua pegando no seu pé, tentando você, provocando tentações, tentando conduzir você a pecar? Porque o único meio que ele tem de trazer sobre você condenação é quando você peca. Então, quando você peca, cede à tentação, ele traz sobre você condenação. E a condenação é o que gera a morte e a destruição. A condenação, o senso de condenação, é o que vai trazer a morte e a destruição. João 8, 10 e 11 diz assim: erguendo-se Jesus, é aquela passagem da mulher que foi trazida, flagrada em adultério, foi trazida a Jesus para ser apedrejada. E aqueles homens trazem aquela mulher e apresentam aquela mulher a Jesus, dizendo: Jesus, essa mulher foi flagrada em adultério e a condenação dela é a morte por apedrejamento. O que você diz? Se eu fosse Jesus, eu dizia: primeiro me traga junto com ela o cara que estava adulterando com ela. Cadê o cara? Que eu saiba, adultério envolve dois, um só não adultera. Cadê o cara? Ninguém levou o cara. Jesus também nem perguntou por ele. Jesus simplesmente, erguendo-se Jesus, quando Jesus diz: aquele entre vocês que não tiver pecado, talvez seja até o cara que adulterou junto com ela, talvez estar no meio de você disfarçado aí, seja o primeiro a mandar a primeira pedrada. A Bíblia diz que eles foram largando as pedras, foram saindo. Primeiro o cara que estava disfarçado, que adulterou com a mulher, foi o primeiro a jogar a pedra e sair fora. Deixa eu sair antes que ele descubra que sou eu. Depois dos mais novos, dos mais velhos para os mais novos, foram saindo, não ficou ninguém. Jesus então, erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Você viu que Jesus citou exatamente as duas coisas que o diabo faz quando o pecado prevalece? Acusação e, em sequência, condenação. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Jesus não inverteu a bola, dizendo: então, mulher, podias ter morrido, hein? Abre o teu olho, porque você hoje foi livre de grande desastre. Vai, não peques mais. Veja bem, eis que te digo, mulher, vai, não peques mais. Não, Jesus não inverteu as bolas como a religiosidade faz. Ele primeiro disse: eu também não te condeno. Ele, que tinha todo o poder e autoridade para condenar, disse: nem eu te condeno. Vá, com base nessa não condenação, agora você está capacitada para ir e não pecar mais. Você entende que o ir e não pecar mais é consequência do receber a não condenação? Jesus não disse: vai, não peques mais, daqui a uma semana volte, se você não tiver pecado de novo, então também eu não te condenarei. Não, nem eu te condeno. Eu não quero saber o que vai ser amanhã ou depois. Eu não te condeno, vá e não peques mais, porque a não condenação é o que capacita o homem a vencer as tentações. Quando eu entendo que eu não sou condenado, que Deus me ama, que Ele me favorece, que Ele me abençoa pela graça, não pelas minhas obras, que Ele não me condena apesar dos meus erros e falhas, que Ele me perdoa perfeitamente. Quando eu entendo isso, aí sim eu sou capacitado para vencer as tentações, para vencer o mal. João 8,12, que é a sequência. Veja só que a Bíblia diz que logo em sequência, quando Jesus dá àquela mulher a bênção da não condenação, logo em seguida ele volta a ensinar. O lugar onde Jesus estava fazendo isso aqui era na escadaria do templo. Há algumas pessoas que pensam que Jesus estava escrevendo, rabiscando na areia. A Bíblia não diz que ele estava rabiscando na areia, a Bíblia diz que ele estava escrevendo no chão. E o chão do templo, das escadarias do templo, do templo, são de pedra. Nós fomos até aquelas escadarias. Eu mostrei para os pastores, eu disse: gente, essas aqui são as escadarias do templo, elas não são as originais, elas estão reformadas. Mas era nesse ponto aqui, nesse lugar, onde Jesus estava, quando ele se referiu àquela mulher que foi flagrada em adultério. Jesus não estava rabiscando na areia com uma vareta. Jesus estava passando o dedo sobre o chão de pedra. E a Bíblia diz lá no livro de Êxodo que Deus escreveu com o seu dedo em pedras a lei. Jesus estava rabiscando ali como quem está dizendo: vocês me trouxeram alguém para lançar acusação com base na lei que eu mesmo escrevi. Mas eu não te condeno, vai, não peques mais. E em seguida ele volta a ensinar
Porque agora as pessoas que estavam antes recebendo ensino de Jesus, que foi interrompido por aquele episódio da mulher adúltera, aquela multidão volta, ele torna a ensinar e ele diz para elas, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meu irmão, quando você segue a Jesus, é impossível andar nas trevas. Você pode até errar, mas é impossível você viver nas trevas. É impossível que você viva nas trevas se você segue a Jesus. Como é que você pode viver nas trevas seguindo Jesus, que é a luz? É impossível. Se você está em Cristo, você está na luz, e essa luz não destaca os seus defeitos, mas destaca as qualidades dele. Quando as pessoas falam da luz do Senhor como se fosse um facho de luz que vem para evidenciar os teus defeitos. E tem gente que fica com medo desse facho de luz. Ó, Senhor, tira a tua luz de mim. Manda para lá, porque aqui vai... Não, quando Deus te ilumina, não é para evidenciar os teus defeitos, é para evidenciar as qualidades dele, de Jesus, porque você está em Cristo. Amém? Você é uma pedra preciosa que está sobre o peito, sobre o coração do Senhor. Mas o inimigo, ele quer trazer sobre você sentimentos de inadequação e de culpa, e finalmente trazer condenação, que é o oposto de Romanos 8:1. Esse é o problema do crente, é andar por aquilo que ele vê, é andar por aquilo que ele sente. O diabo manipula essas coisas, o diabo não pode tocar no seu espírito. Aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Aonde? No seu espírito. Como ele não pode tocar no seu espírito, aonde ele vai mexer? Na área onde ele pode manipular circunstâncias para gerar em você sentimentos. Quando ele percebe que os sentimentos adequados a ele foram gerados em você, aí ele entra para te arrebentar. Você não pode andar com base em circunstâncias ou sentimentos, porque isso é o que vai trazer sobre você condenação, que é o oposto de Romanos 8:1. Em Gênesis 30, nos versículos 22 e 23, falando sobre Raquel, diz que Raquel, ela era estéril, ela não tinha filhos. As outras mulheres de Jacó estavam tendo filhos. Sua irmã Lia, as servas, Bila e Zilpa estavam tendo filhos, ela não tinha filhos, ela estava frustrada, mas aqui diz no versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho, que foi José, e disse, Deus me tirou o meu vexame. Deus removeu da minha vida o vexame. Marca essa palavra vexame. Essa palavra vexame, quando Deus concedeu o primeiro filho de Raquel, que foi José, ele estava removendo de sobre ela o vexame. Guarda esse conceito. Quando você vê essa palavra vexame, no hebraico, essa palavra é herpa, ou herpá. O acento, normalmente as palavras em hebraico são, a tônica normalmente é na última sílaba. Herpá. Herpá, eu coloquei escrito aqui em hebraico, porque é importante que você veja isso aqui escrito em hebraico para entender o que vem aqui adiante. Herpá, fácil de ler hebraico. Quem consegue ler aqui em hebraico? Fácil, vou ensinar para você aqui, ó. Herpá. Fácil. Aprendeu? Lê comigo, vai lá. Pronto, acabou, aprendeu. Herpá. O que significa herpá? Significa vexame. Em 1 Samuel 17:26, é o episódio de Davi enfrentando Golias. Olha só o que Davi fala a respeito de Golias. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão a aquele homem que ferir a este filisteu, Golias, e tirar a afronta de sobre Israel? Essa palavra afronta, que está aqui em 1 Samuel 17, é a mesma palavra usada para falar sobre Raquel, herpá. Herpá então significa vexame, mas também significa afronta. Quando o diabo tenta trazer sobre você algum tipo de vexame, ele está te afrontando. É uma afronta do inferno. Agora veja só o seguinte, cura, no hebraico todo mundo sabe que é Rafá. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Rafá se escreve assim, Rafá. Mole. Aprendeu? Vamos lá. Pronto. Simples. Já aprendeu a ler hebraico. Rafá. Cura. Essa palavra cura vem de uma outra palavra que também se diz Rafá, só que a última letra é diferente.
Rafá. Antes nós tínhamos um Aleph, agora a gente tem um Re. Mas as duas têm um som de A. Rafá, cura, com Aleph no final. E Rafá, descanso, com Re no final. Ou seja, essa palavra, descanso, Rafá, é a raiz que gera essa outra palavra, Rafá, cura. Qual é a raiz da cura? O descanso. Quando eu entro no descanso, eu estou no lugar da cura. Quando eu entro no descanso, eu estou no campo, na dimensão onde Deus traz sobre nós cura. O descanso gera cura, a ansiedade gera doença. O descanso gera cura. Agora, se você pegar essa palavra, vexame, condenação, herpá, a única diferença entre descanso e condenação é uma letra. Se você reparar aquela palavra lá em cima, herpá, é exatamente a mesma palavra, se você tira aquela letra primeira, se torna herpá, descanso, que gera cura. E toda letra no hebraico, ela tem um simbolismo. A nossa letra latina, A, o que A significa? Ah, mais nada. Mas as letras no hebraico têm um simbolismo por detrás. Toda letra hebraica tem um simbolismo. E Re, essa letrinha que começa essa palavra herpá, ela significa cerca, barreira. É uma imagem de uma cerca, um muro, uma barreira. Se você coloca o muro e a barreira, herpá, vira condenação. Se você remove a barreira, vira descanso. O que Jesus fez? Ele removeu a barreira e gerou descanso, gerou cura. Ele tirou o muro de separação e gerou para nós descanso, que gera cura. Jesus removeu o quê? A condenação. Condenação é fonte de enfermidades. Há pessoas que estão doentes não por causa de algum defeito na sua questão física, mas por causa de um problema na sua alma. Peso, opressão da condenação que vem por causa da lei. Por isso eu disse para você que a lei, o legalismo é como um câncer que precisa ser removido de maneira completa e total, porque uma gota de veneno envenena todo o vinho. Uma gota de veneno envenena toda a água na garrafa. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. E nós precisamos entender que o genuíno evangelho é o evangelho da graça, não é o evangelho do legalismo. Quantas pessoas têm vivido uma vida infeliz? Quantos casamentos acabam por causa do legalismo? Por causa de uma mulher, às vezes, que se comporta de uma forma legalista e ela se torna uma bruxa dentro de casa. Porque ela já não pode depilar a perna, ela não pode fazer sobrancelha, ela não pode mais cortar cabelo, não pode pintar cabelo, ela tem que usar um vestidão, e ela se torna aquela mulher autoritária. Aleluia! E você pode ter certeza, não há marido que aguente esse tipo de coisa há muito tempo. Ele finge que aguenta durante algum tempo, durante uma semana, um mês, depois aparece aquela menininha no meio da história que estraga tudo. O que o diabo quer trazer, quando você sabe que sabe porque sabe que você foi perdoado, você vence a condenação, assim como Davi venceu Golias. Mas não é só saber no seu intelecto, é saber no seu espírito, no seu coração. Por que muitos cristãos vivem sob o peso da condenação? É simples, porque ainda vivem sob os efeitos da lei, do legalismo. Porque ainda vivem debaixo desse peso, sob a lei. Eu sou o centro da minha própria vida. Eu tenho que me vigiar. Eu errei, eu estou errado, eu fiz errado. Eu fico me vigiando. Mas quando a graça prevalece, Jesus se torna o centro. E Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Eu tenho que tirar a mim mesmo. Você sabe o que é a autopiedade? Aquela pessoa que a gente fica com pena porque ela tem pena de si própria. A pessoa tem pena de ela mesma, ela se refere a si mesma como um coitado, todo mundo fica com pena dela. Sabe o que ela é? Ela é o centro do universo. Ela precisa, mais uma agora para piorar a minha situação, pastor. Eu já estava mal, agora o senhor falou que eu é que sou culpado. É exatamente, você que é culpado, isso aí. Sai desse trono, deixa Jesus sentar nele.
tira você mesmo do centro do universo. Para de ter pena de você. Olha para Jesus, ele já levou sobre si todas as condenações que poderiam te levar a uma autopiedade. Para de ter pena de você mesmo. Sabe que Jesus, ele já teve misericórdia de você. E ele já agiu para que você esteja livre de toda condenação. Quando eu me permito estar debaixo dos efeitos da lei, o diabo traz herpá, condenação. E essa é uma porta para todo tipo de problema. A condenação é uma porta para todo tipo de problema. De ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem física. A condenação é uma porta para todo tipo de problema. O chamado da igreja, meu irmão, grave isso aqui. Você que fotografa, que tira uma foto desse negócio aqui, faz um quadro imenso e bota na sua sala. Porque isso aqui é o evangelho do Senhor Jesus. O chamado da igreja é para declarar que Jesus já removeu todo o vexame, toda acusação, toda barreira, toda condenação de sobre todo aquele que crê. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Meu irmão, a igreja muitas vezes ainda raciocina em termos de troca. O que você fez? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu adulterei, eu menti. Então reze 3 Pais Nossos, 20 Ave Maria, de joelho e você vai receber o perdão. Mentira! Perdão, meus irmãos católicos, eu amo vocês. Mas entenda uma coisa, muitas vezes há pessoas, tanto católicos quanto evangélicos, adorando a Deus como Paulo se refere aos judeus. Ele diz, eles têm zelo, porém sem entendimento. E muitas vezes a pessoa, ela tem zelo, o fato de ela ser católica não é o fim do mundo. Ela pode ser um cristão íntegro, sendo católico. O problema é que muitas vezes ela adora a Deus sem entendimento, com zelo, mas sem entendimento. E ela pensa que fazer novenas e preces e pagar promessas vai aliviar o seu problema do pecado. Não, Jesus já fez isso por completo, por inteiro. Você não depende de subir a escadaria de uma igreja de joelhos para receber perdão de nada, ou para receber qualquer bênção ou benefício do Senhor. Basta você crer. Romanos 6, de 8 a 11 diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você está entendendo que o segredo de vencer o pecado é se considerar morto para ele? Não é você lutar contra o pecado, se esforçar para vencer o pecado, é se considerar morto para ele. Mas vivo em Deus, em Cristo. Essa palavra considerar aqui no versículo 11, no grego, é logizomai. Você consegue falar grego? Vai aprender a falar agora. Diga aí, logizomai. Já está falando grego. Logizomai significa literalmente fazer um inventário, analisar algo para chegar a uma conclusão. Logizomai não se baseia em opiniões. Logizomai se baseia em fatos. É uma análise de fatos concretos para se chegar a uma conclusão. Logizomai vem de logos, que significa algo que foi dito, o verbo, a palavra. Então eu analiso a palavra de Deus e eu chego a uma conclusão. Agora pense só comigo, a fé, ela é inteligente. Pense comigo um pouquinho. Alguma vez Jesus esteve debaixo da influência ou debaixo do poder do pecado? Nunca. Jesus nunca esteve debaixo nem do poder nem da influência do pecado, não é verdade? Ok. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não foi jamais vencido pela influência ou pelo poder do pecado. É uma verdade isso? Com certeza. Então, como ele não tinha em si a natureza pecaminosa, os nossos pecados foram imputados a ele. Entenda o seguinte, Jesus jamais pecou. Então, por que ele pagou o preço do pecado? A cruz. Porque a ele foram imputados os nossos pecados. Essa palavra imputar, esse verbo imputar, é um termo jurídico que significa atribuir responsabilidade a alguém. Ou seja, Jesus, que não tinha culpa no cartório, a ele foi atribuída a culpa que era nossa. É como se Deus estivesse dizendo, você é o culpado, mas eu estou atribuindo a sua culpa a ele, e ele vai pagar o preço. Você está entendendo isso? E o resultado disso, 2 Coríntios 5, 18, 21 diz lá, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, não atribuindo a nós
as suas transgressões, os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado. Deus imputou, atribuiu a Jesus os nossos pecados. Deus o fez pecado por nós, para que nele, não nas nossas obras, não no nosso esforço, não na nossa religiosidade, mas nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu posso me considerar logizomai. Eu olho para esses fatos bíblicos, esses fatos de Jesus, os fatos da palavra, e eu analiso e eu concluo. Então eu posso me considerar morto para o pecado, morto para a influência, para o poder e a condenação do pecado. Por quê? Porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Quem é uma nova criatura aqui, diga: eu sou uma nova criatura. Aleluia! O sangue de Jesus me deu pleno acesso ao Pai. Amém, gente? E esse mesmo sangue removeu de mim toda herpá, toda condenação da minha vida. Diga isso, levante uma das suas mãos e diga isso. Toda condenação foi removida por completo da minha vida. Eu estou em Cristo. Então agora, já nenhuma condenação há para mim em Cristo Jesus. Aleluia! Irmão, Jesus sofreu, morreu, e morreu não porque tivesse pecado presente em sua vida, mas porque os nossos pecados foram imputados, atribuídos a Ele. E da mesma forma, no mesmo ato, a justiça dele foi imputada a nós, foi atribuída a nós. O que nós tínhamos para receber isso? Nada. Deus apenas, por amor, olhou e disse: Jesus, tu és plenamente, completamente e perfeitamente justo, mas eu vou tirar essa justiça que te pertence e vou imputar a eles, e vou colocar o pecado deles e vou imputar a você. Houve uma troca. Amém, gente? E hoje nós somos como Ele é. Se eu sei que eu fui perdoado por completo, isso remove de sobre mim toda a condenação. Meu irmão, não sofra mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está me falando uma coisa aqui. Há pessoas que hoje têm enfermidades hoje, que são fruto de condenação do passado, mas você já sofre isso há tanto tempo que você nem lembra que isso começou com base num sentimento de culpa e de condenação que havia no seu coração. Presta atenção nisso, porque alguém pode pensar assim: ah, pastor, mas eu acho que o meu problema não tem nada a ver com condenação, não. Esse problema começou na minha vida, essa doença, essa enfermidade, começou já tem tanto tempo, não tem nada a ver com condenação, não. Isso foi uma coisa, isso meu pai tinha também, o meu avô, e na minha família isso é comum e tal, e você nem lembra de tanto tempo que já passou. É como o sapo que é colocado numa panela de água fria, e ele é colocado coloca a panela com o sapo na água fria, coloca a panela no fogo. O sapo, se você pegar o sapo e jogar numa panela de água fervendo, ele na hora ele pula para fora. Mas se você botar ele numa água fria, botar no fogo e acender o fogo, e a panela for esquentando, ele morre cozido e quieto. Ele vai se acostumando com a temperatura, e ele nem lembra que a água está fervendo, ele morre cozido. E muitas vezes o que acontece é isso: você já está tanto tempo nessa panela de água fervendo, você nem lembra como era quando a água estava fria. É preciso que você hoje entenda que não é plano de Deus que você tenha nenhuma enfermidade prevalecendo sobre a sua vida. Você participou da ceia do Senhor, você comeu do pão da cura. Eu não estou querendo pressionar você a sair daqui curado, mas ao mesmo tempo eu quero. Porque, entenda, lá atrás talvez alguma coisa aconteceu, você fez alguma coisa, o diabo mandou uma condenação sobre você, você sofreu por um tempo, mas você foi se acostumando com a água fervendo, você já nem lembra mais. Mas entenda, não quero que você faça um exercício: espera aí, pastor, deixa eu lembrar. Não, simplesmente tome posse. Não, eu estou curado, não há condenação sobre mim. Não há condenação sobre mim, não há condenação sobre mim. Quando eu sei que a condenação foi removida, eu sei que eu posso desfrutar de todos os benefícios que foram atribuídos a mim pela graça. Pela graça. Agora eu posso ter certeza que eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai, que a Bíblia chama de Abba, que diz que eu posso chamá-lo de Abba, meu Pai, Paizinho. Por que eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado? Porque Ele mesmo removeu de mim toda a condenação, para que eu me sinta livre para chamá-lo de meu Pai.
para que eu não tenha vergonha ou medo de dizer Deus é meu pai, e para que eu me relacione com Ele como um pai, como um filho se relaciona com um pai amado. Amém, gente?